O segundo tema é a girafa de Darwin, a aptidão de Lamarck. Como é sabido, Darwin criou a teoria da evolução. Mas o modelo pirâmide diz assim, que tanto tem que haver evolução quanto criação. Evolução dentro da natureza e criação partindo de Deus. A evolução, por sua vez, se divide em duas. A evolução que se dá no interior e a evolução que se dá no exterior. Uma é caótica e a outra é voluntariosa, ela depende de vontade, de ímpeto. E assim, uma é aleatória, a outra é ordenada. E assim vai se dando o desdobramento em toda uma árvore de derivações. As pessoas zombaram de Lamarck por conta da girafa que ele imaginou. Isso, se a pessoa perguntar na internet, vai surgir. Ele imaginou uma girafa, suponhamos, né, uma girafa desse tamanho, que tinha um pescoço curtinho, e depois a girafa iria esticando o pescoço para pegar as folhas tenras dos galhos mais baixos. Depois os galhos mais baixos foram comidos, mais alto, mais alto, mais alto, até lá em cima o pescoço dela teria sido estendido. Acontece que as ações exteriores não passam ao interior, não passam aos genes. Os genes estão localizados nas células todas, mas os genes operativos transformacionais multiplicativos são aqueles do espermatozoide e do óvulo, que se combinam para formar o espermatógono. Então, tudo que você fizer do lado de fora, plástica, a plástica que as mulheres fazem injetando silicone, não passa para as filhas, nem muito menos para os filhos, nem no nariz, nem na boca, nem nada, elas vão esticando assim, ó. Aí, isso não passa para os descendentes dela. Nem o fato de que a pessoa põe uma prótese de madeira ou agora uma prótese cibernética. Pô, aquelas talas de aço que as pessoas aprendem a andar com elas, é maravilhoso. Nada daquilo passa para os genes, porque os genes são interiores, são caóticos e alojados no espermatozoide e no óvulo. Agora, e a evolução exterior? Darwin não falou dela, evidentemente. Além de que a evolução dos caracteres adquiridos que Lamarck propôs existe sim, mas não na biologia P2, existe na psicologia P3. Os caracteres adquiridos, por exemplo, a cultura, o conhecimento, a civilização, passam para diante, para os herdeiros psicológicos nossos, não para os herdeiros biológicos. Então, a aptidão de Lamarck, que seria a herança dos caracteres adquiridos, existe no super-reino psicológico P3, na segunda natureza. Agora, ela existe também na biologia, de outra forma. Darwin não tratou disso. Primeiro que ele não tratou do auxílio, ele só tratou da luta, da batalha, da guerra. Ele não tratou do auxílio, da ajuda, por exemplo, a caridade. Disso ele não falou, falou só desse de cá, da luta. Suprimiu, ficou só um. É parcial por conta disso. Depois ele não abordou também o fato de que a evolução interior caótica dele junta-se à evolução exterior não caótica. Por exemplo, uma girafa, ela não pode esticar o pescoço dela e legar a geração posterior. Mas ela pode, pelo ímpeto, pela vontade, esticar o pescoço, frente a outras girafas que não esticam o pescoço. Uma paleogirafa que esticasse o pescoço, ficasse na ponta dos cascos, para alcançar com
com a boca e a língua, os galhos mais altos, não passaria isso aos descendentes. Porém, ela sobreviveria. As outras girafas que não fazem esforço, como no nosso tempo, as pessoas que não se esforçam, elas não deixam descendentes, a não ser por caridade, por pessoas que se condoem e dão alimentos, dão isso, dão aquilo, faz as pessoas sobreviverem. Mas sem esforço a pessoa não vai adiante, ela não vive até o tempo de produzir descendente. Acontece que ela não vai passar os caracteres aos descendentes, mas se ela sobreviver, ela tem descendentes, e esses descendentes têm a mesma vontade que ela. Então ela sobrevive até o tempo de ter descendente e lega aos descendentes as características dela, de vontade, de continuidade, de perseverança. Ela faz herdar tudo isso. E isso são caracteres psicológicos importantes. Biologicamente não está funcionando, mas essa evolução biológica de permitir que a girafa lamarquiana possa sobreviver até o ponto de ter descendentes, assim legando a esses descendentes as características discriminantes delas, as características positivas, essa característica, essa girafa lamarquiana é evolutiva. Então Darwin estava duplamente errado. Primeiro, que ele não colocou o auxílio junto da luta. E segundo, que internamente na biologia P2 ele não considerou a evolução exterior, que Lamarck considerou. Entretanto, as pessoas só viam Darwin, porque Darwin servia aos grã-bretãos na ânsia deles de dominar o mundo, que veio desde as loucuras da demência de Henrique VIII e de Elizabeth I, que era outra doida. Então os ingleses, com aqueles dois loucos que foram Henrique VIII e Elizabeth I, queriam dominar o mundo e favorecer todo tipo de instrumentação grã-bretã, do tipo a evolução darwiniana e a mão invisível de Adam Smith e outras coisas que devem ser pesquisadas. Todo o país foi preparado para se tornar dominante sem consideração do mundo exterior. Por exemplo, eram fornecidas cartas de curso, autorização para roubar, rapinagem, autorização para rapinar os demais povos, em particular portugueses e espanhóis, mas não só, franceses também. Todo navio que fosse encontrado no mar, a Inglaterra rapinava. É um país de ladrões. Eles fizeram coisas boas também, e eu louvo isso, mas é preciso dar nome aos bois. Um país de ladrões. Então, o país todinho, desde Henrique VIII, foi preparado para autorizar a rapinagem do mundo. E aí veio a mão invisível de Adam Smith, veio a evolução de Darwin, a agressividade de Hobbes e assim por diante. Tudo isso que precisa ser alinhavado, precisa ser costurado pelos pesquisadores do conhecimento inteiro. O que habilitou a Inglaterra para chegar ao império dela, que cobria, né, todos os meridianos do mundo, entre aspas, porque tomava o mar também, né, então todos os meridianos. A marinha inglesa se tornou dominante na base da fúria, da violência e do roubo descarado, em toda parte, em todo lugar. Então, Lamarck estava certo, duplamente certo na realidade, tanto na biologia quanto na psicologia.